Olá, seja bem-vindo a mais um encontro. Corte sem medo e seja uma referência em cortes de cabelo. Sejam bem-vindos, pessoal. Hoje nossos assuntos, olha aqui, cabelo curto e transformações, pedidos durante o corte. Tu realiza o corte e o cliente pede, mas eu não gostei desta parte mais longa ou ficou muito pesado. Quais são as decisões e a condução que eu faço durante um corte de cabelo para entregar sempre o mais importante, que é a satisfação da tua cliente. Muito boa noite, quem está comigo, quem está chegando, sejam bem-vindos todos vocês. Hoje nós temos aqui a nossa modelo, que supostamente, apesar de estar linda, supostamente não gostou do cabelo com uma ponta tão alongada. Ela quer a franja mais curtinha. Vamos lá. Vamos resolver. Vamos mostrar a construção, como está o corte, como montar a estrutura e como entregar uma franja mais curta em uma versão de cabelo curto, onde uma ideia foi proposta, foi deixada uma frontal mais longa, mas a cliente falou, não curti muito, pode deixá-la mais curta. Ou um outro momento de um corte, onde ela volta, eu até gostei daquela ponta, Paulo, maior, mas eu quero mudar. Vamos entender como fazer isso do início ao fim. Tenho também aqui o nosso quadro magnético que vai mostrar também inversões de cabelo médio, soluções, né? Em um caso específico onde a nossa cliente percebeu que no seu corte médio, uma versão de um long bob, ele estava um pouco pesado. Ou também, caso a gente tenha deixado leve demais, as alternativas, os caminhos para que o cabelo fique realmente no seu lugar em um planejamento junto com a cliente. Vamos explicar e entender como fazer isso junto com as nossas clientes, certo? Durante o atendimento, entendendo, ou eu vou usar a palavra vendendo, mas não seria mais adequado, mas vendendo um projeto, se o cabelo precisa crescer, ou resolvendo na hora, caso o cabelo possa ser cortado, ok? Quem está comigo? O jeito de cortar o cabelo feminino é a mesma de um masculino? Boa pergunta, quem me faz essa? Eu sempre falo nas questões dos nossos cursos presenciais. Às vezes as pessoas falam, mas Paulo, cabelo curto eu não corto cabelo masculino. Bom, é cabelo, é na cabeça, tem que entender como. Porque eu poderia citar algumas circunstâncias, talvez algumas mulheres talvez não gostam, muitas, né, das minhas clientes de cabelo curto, da máquina de cortar um fade, por exemplo. Mas eu tenho algumas clientes que eu uso maquinário, trabalho com a máquina e preciso entender e utilizar essas ferramentas, sejam elas quais forem. Afinal, nós cortamos cabelo, nós entregamos resultado e eu preciso dominar todas as técnicas. Claro que algumas características podem, baseado no desejo da cliente. Esse é o nosso detalhe. Nós não vamos posicionar o cabelo como masculino ou feminino. Basta a cliente, no caso, a minha cliente, o público feminino, escolher um design de corte. Pode ser, inclusive, um igual ao meu, como eu faço para muitas clientes. A única diferença é a barba, que a minha cliente não vem fazer ao salão, mas um cabelo curtinho, no caso com máquina ou no pente corrido, com muito trabalho de textura, franja bem desfiada, tenho várias clientes que eu trabalho. O que pode modificar é a finalização, a forma como ela vai trabalhar com a cera, enfim, tudo isso. Mas cabelo curto, como eu brinco, cabelo é na cabeça, não importa o sexo, nós temos que entregar resultados sempre. Utilizando todas as ferramentas, eu trouxe aqui meu arsenal de tesouras também, para que a gente possa usar, experimentar elas nas bonecas aqui e entender como que elas usam da melhor forma possível, como elas usam, como elas funcionam, né? Para que a gente não caia em armadilhas com o nosso próprio material. Corte uma tesoura curta, feminino e masculino, pode se cortar com certeza absoluta. Corte na tesoura, de cabelo curto, feminino e masculino, pode se cortar da mesma maneira? Ao meu olhar, sim. Inclusive, nós temos no nosso curso online, a minha preocupação, o cabelo curto é sempre um grande desafio. Além do cabelo curto
lindíssimos, com bom refino e acabamento, eu tenho 5 cortes curtos realizados em clientes minhas lá, filmados e explicados passo a passo. 5 versões de Pixie Cut. Ou seja, tem muito cabelo curto no curso. E a gente tenta trabalhar muito também nos cursos presenciais, entregar, por isso que é um assunto recorrente também nas nossas lives. Ou seja, cabelo curto, a forma como eu vou trabalhar com a tesoura, o acabamento. Principalmente isso, o acabamento. Eu estou esta semana retornando de Londrina, Paraná, onde estive em 3 dias de curso, com uma turma super bacana. Londrina, Paraná é um lugar que eu gosto muito de estar, como eu posso garantir para vocês que todos os lugares que estou são lugares que tenho prazer em estar ali compartilhando informação, porque a minha agenda é uma agenda que ela é curta, por exemplo, assim, eu não saio todas as semanas, e direciono ela sempre para lugares fantásticos, com pessoas que são parceiras, que respeitam o meu trabalho, e eu entrego o melhor de mim para os clientes dessas pessoas, com o mesmo respeito que tenho com todas as minhas clientes, tanto aqui no meu salão, quanto no curso presencial, quanto no curso online. A gente está sempre entregando ao máximo. Então, volto de lá com uma certeza. Como em todo curso, saber construir a estrutura é fundamental. Mas ser capaz de refinar com sabedoria é o teu diferencial. Construir com maestria não deveria ser um diferencial, deveria ser uma obrigação. Mas muitas pessoas ainda têm dificuldade nas figuras geométricas do corte, na constância do corte, e nós entregamos muito para as pessoas para que elas possam construir com tranquilidade e precisão. Após construir um corte, decorá-lo, que aí vem o poder da texturização. Sempre naquela máxima, entregue o que o cabelo pede. Se o cabelo, depois da estrutura inicial, está do agrado da cliente e teu, sem muita textura, está ok, está correto. Mas se a cliente tem dificuldades, ela reclama de volumes, ela reclama de imperfeições, o cabelo cria marcas, aí que nós vamos solucionar. E cada vez que eu volto de um curso, eu queria que você, sempre compartilho com vocês, porque muitas pessoas durante um curso que eu conduzo, há uma técnica, às vezes, de construção de corte, que a pessoa talvez não esteja tão acostumada no seu dia a dia. Eu sempre falo, confie no método. Tudo tem sua fase, o corte tem fases. O corte tem a fase de pensar, onde tu monta o teu plano. Depois vem a execução, vem a fase de executar, ou seja, tu vai trabalhar com as divisões, projeções, condução da mecha, enfim, a mecha vai ser móvel, vai ser fixa, qual é a técnica, enfim, executar com precisão. Depois vem a personalização, que é tu dar personalidade àquele corte, baseado no quê? Num ser humano único, que é a tua cliente, que tem formatos de crânio únicos, roda-moinhos únicos, densidades de forma única e uma alma única. É este raciocínio, é esta capacidade de pensar, executar e personalizar cada cliente, entregando um cabelo único para cada pessoa que senta na tua cadeira, que faz um profissional de sucesso. Porque muito fácil, às vezes, é nós atrairmos as pessoas para sentar na nossa cadeira pela primeira vez. Uma boa propaganda, muitas vezes, por curiosidade, as pessoas vêm até nós. Mas o grande segredo é quando elas vêm, e a propaganda é fundamental, o marketing é fundamental, mas as pessoas têm que vir até nós e voltar. Se elas voltam, não há lugar que tu não tenha sucesso no Brasil ou no mundo. Porque aos poucos a tua agenda começa a ficar toda preenchida. Então tu terás sucesso em qualquer lugar quando tu conseguir fidelizar clientes e
entregar resultados únicos e diferenciados para cada um. Não apenas de forma mecânica, não com fórmulas de bolo, mas pensando cada corte, entregando o melhor para cada um. Para cortar o cabelo feminino, devemos levar em consideração o deslocamento e a estrutura do caimento, como falei. Para cortar o cabelo feminino, uma pergunta. Eu só não sei o nome de quem está me perguntando, que é de uma barbearia. Depois só me cita o teu primeiro nome para eu poder ser mais cordial e saber com quem estou falando para dar uma resposta mais pessoal. Para cortar o cabelo feminino, devemos levar em consideração o deslocamento e a estrutura de caimento? Sempre. E eu não gosto de colocar cabelo feminino. Cabelo, estrutura, ossatura, direcionamento, roda-moinhos, curvatura, independente do sexo. Essa é a forma de pensar cabelos. Porque muitas vezes aprendemos divisões. Eu vou a um curso. Aprendi assim. Ok, na boneca funciona. Aprendi assado. Ok, naquele modelo funciona. E a outra pessoa? E o formato do crânio, que de repente no teu modelo ficou perfeito, era um pouco mais achatado e plano, e depois senta alguém na cadeira com uma cabeça mais ovalada. Temos que pensar ossatura, temos que pensar tudo. Essa é a forma de personalizar os cortes de cabelo. Mas como eu falei para vocês, nós vamos cortar o cabelo da nossa boneca. Veja só que bacana. Tá um corte lindo, lindíssimo, aliás. Um corte curto, lindíssimo. Veja, com muita textura, com uma desconexão do topo com as laterais, muito leve, todo refinado. Ele não está conectado com as laterais, ele está flutuante, mas está tão bem texturizado que isso não fica visível. Ele fica leve, com uma lateral mais alongada, que abraça o rosto, com uma franja mais curtinha em uma das laterais, mas eu escutei que ela não gostou desta franja tão longa. O que fazer? Vamos resolver. Ou, se ela não gostou no dia, pode ser que ela tenha cansado e falado assim: Paulo, estou cansado desta franja tão longa. Eu quero ela toda mais curtinha, eu quero deixar a minha franja mais curta. O resto tu pode manter o mesmo corte, gosto do comprimento, só essa ponta vamos tirar. Então, vamos lá. Começar uma estrutura, definir uma textura e finalizar o cabelo. Marquem bem o visual como ela está. Franja alongada, certo? Ok. Franja alongada e leve. E a cliente me pediu: Paulo, eu não quero mais usar essa franja tão longa. Eu quero uma franja mais curtinha, como está aqui deste lado. Então vamos lá, vamos começar. Vamos aqui. A nossa noite vai ser bem bacana. Bem bacana. Olha lá. Deixa eu só firmar ela melhor. Isso aí. Lembrando que corte de cabelo não é o que eu acho bonito, é o que ela acha bonito e o que a faz feliz. Sempre assim. Claro que eu tenho a minha opinião, posso achar o belo, posso achar não tão belo, posso sugerir, mas eu preciso fazer sempre a minha cliente sorrir e ajudá-la a se sentir bonita todos os dias. Fora da cadeira aqui do salão, porque sair daqui satisfeita é uma obrigação. Mas conseguir se arrumar, se sentir bonita, conseguir se arrumar sozinha, é o que vai criar uma cliente fiel e uma mulher que desfila na rua como um outdoor ambulante, vendendo o teu trabalho. A nossa modelo, supostamente, pediu para encurtar a franja e vamos atender ao pedido dela. Ela me pediu para que a franjinha ficasse igual do outro lado, uma versão mais curtinha de franja. Ela está cansada, ou talvez no salão, ao término do corte, quis propor uma franja mais longa. Ela falou: não, isso não é legal para mim, vai me incomodar. Então vamos resolver. Vamos começar aqui. Ali. Muito bem. Lembrando que isso é uma situação de pós-corte, certo? Provavelmente de pós-corte, onde a cliente, ao ser
sugerida, né? Ou mesmo ela tenha pedido uma franja mais longa, ela falou assim, Paulo, não tá legal, acho que tu pode encurtar essa franja, eu quero ela curtinha. Gostei, mas acho que vai me atrapalhar, não sei, ela me pediu. Então o cabelo estaria finalizado, tá? Todo ele tem textura, todo ele está leve, ele está cortado, pronto, e a minha cliente pediu para eu transformar a franja dela. Claro que se ela viesse e eu fosse cortar todo ele, nós começaríamos por outras maneiras. Vamos por uma situação que pode acontecer no teu salão. Cliente gostou, mas acha que não vai se adaptar a uma franja tão longa. Pediu para mim uma franja um pouco mais curtinha. Talvez até com uma linha do curto ao longo, mas Paulo, essa ponta não rolou, não gostei. Vamos modificá-la, tá? Vamos lá. Eu vou sempre buscar o melhor ângulo aos pouquinhos, para que a minha mão não atrapalhe a visão de vocês. Então veja, vamos pentear a franja para frente. Veja. Uma lateral mais curta, a franja alongada, mas leve, está bem refinada, não está densa. E a outra lateral curtinha, certo? A cliente usa para o lado e me pediu para encurtar a franja. Vamos começar agora com algumas divisões finas para demarcar um final. Poderia sim trabalhar desta forma, mas como estou reproduzindo aqui uma situação de final de corte, onde a minha cliente aqui do lado pediu para eu encurtar, eu vou trabalhar de uma outra maneira. Lembrando que se eu fosse cortar a estrutura, teria todas as seções, divisões. Eu creio que ficou claro para vocês que este é um momento ou uma situação que estamos criando, imaginando que a cliente não curtiu a franja longa e o cabelo já está pronto. Terminei o secador, o secado, a escova, finalizei todo ele, modelei, ela me pediu. Então vou realizar uma solução em alguns minutos, baseado no tempo que tem no final do corte, para que ela saia extremamente satisfeita. Ela quer toda a franjinha assim. E vamos remover esta ponta. Apesar de eu achar muito bonita. Mas cliente feliz. E ela vai ficar top também, porque o cabelinho curto fica maravilhoso, principalmente se for bem texturizado. Vamos lá, vamos buscar as tesouras corretas. O que eu vou fazer primeiro é demarcar um final. Eu vou remover essa ponta mais longa e criar uma linha de equilíbrio, talvez levemente inclinada, já que ela usa esta franja um pouco mais para cá. É um limite. Sempre que estou criando, primeiro eu trabalho, na minha mente essa franja já está pronta, certo? Eu sei onde ela vai ficar. Mas eu nunca vou cortar ela no lugar que ela tem que ficar. Eu preciso de uma margem para ajuste. Afinal, ela está longa, o cabelo foi finalizado, a cliente pediu para cortar mais curto e eu vou criar. Então, quando eu vou criar, eu vou começar primeiro por uma estrutura final. Vou demarcar o final e depois vou sentindo e vou criando a textura e vou desenhando e vou personalizando. Quando ela vem recortar, eu já vou definir provavelmente um movimento de corte em camadas convexas, camadas iguais em toda a cabeça, que representam muito bem uma franja mais curta. Agora vamos lá, vamos solucionar. Muito bem. Aqui. Vou só usar um clipe, porque o cabelo da boneca não costuma parar com muita facilidade. Vamos primeiro determinar um comprimento final, certo? Ótimo. Lembrando que estamos respeitando o desejo da cliente, que finalizou o seu corte há pouco e me falou que não gostou daquela ponta tão longa. Nós nunca questionamos o belo, o feio. O cliente pediu, ela acha que ficou muito longo, vamos solucionar. Então, fiz uma demarcação. Note que a demarcação ela é um pouco mais longa que a sobrancelha, porque eu preciso escutar os rodamuinhos daquela parte, personalizar. Terminei o corte, não posso começar lá em cima. Ela pode terminar lá em cima. Mais uma pequena seção. Só para remover
o comprimento e mudar a figura. Ela está um pouquinho inclinada, contornando. Depois nós vamos transformar isso. Transformar. Entendendo a fase de criar e a fase de personalizar. Bom, vamos lá. Vamos por partes. Vamos olhar ela por este perfil. O cabelo desse lado está pronto, está leve, está fluido, ok? Todo ele leve. Porque já estava pronto, texturizado e mais curto. O cabelo do outro lado estava longo, leve e afinado. A cliente não gostou, eu encurtei. E ao encurtar, ele está mais pesado. Tá? Pesado. Dentro desta linha, eu vou começar a refinar e encontrar, personalizando franjas, sempre respeitando as linhas de crescimento, os rodamuinhos, as densidades e escutando o que eu falo, o que cada porção de cabelo que eu vou separar para trabalhar me pede. Esse detalhe, essa construção, mecha por mecha, principalmente das partes frontais, na hora da texturização, para mim, Paulo, é fundamental. Isso não é nenhuma verdade absoluta, é um ponto de vista, mas é como eu trabalho com as minhas clientes, é o que eu estimulo as pessoas, principalmente na hora da texturização. Então vamos lá. Aqui está ela. Se de repente a minha mão atrapalhar vocês, eu vou modificando o meu ângulo aqui. Pois bem, lembrando, esse lado já está leve. E é o que eu quero. Então vamos dar continuidade a partir deste ponto. Claro que vamos entender que é uma boneca. Claro que vamos entender que tudo tem a sua particularidade. Ela é uma boneca, ela é plantada na borda, tem muito cabelo. Às vezes uma pessoa geralmente não tem tanto cabelo. Mas vamos entregar para a boneca o que ela pede. Sempre falo assim, textura é entregar ao cabelo o que ele pede. Então, resolva o desafio que cada cabelo te pede, o que te propõe. A boneca me pede algo. Veja, ela tem uma borda completamente densa. Raro acontecer isso em seres humanos. Mas eu vou resolver para a boneca. E se uma pessoa talvez me aparece com menos cabelo? Bom, eu tenho que ter a sensibilidade de atuar percebendo quanto a cada nova divisão eu preciso realizar em textura. A boneca me pede bastante, então eu vou entregar. Ela tem muito cabelo na borda, então eu vou entregar. Num ser humano, numa pessoa, na sua cliente, tenha cuidado, preste atenção, cuide, escute o que cada mecha está te pedindo para resolver e vá sessão por sessão. Guarde isso, sessão por sessão, divisão por divisão. E geralmente na franja, eu recomendo divisões de meio e meio centímetro na hora de personalizar a franja. Primeiro, vou refinar ela. Eu já criei uma linha. Vou refinar ela com um picotado mais profundo. Porque ela quer uma franja curta. Paulo, tem outra forma de eu fazer isso? Tem. Por exemplo, poderia pegar a franjinha aqui na minha mão, bem tranquilo, olha lá, e trabalhar com um deep cutting. Também é uma alternativa. Paulo, tem outra maneira? Tem. Poderia trabalhar com uma tesoura dentada, criando um afinamento inicial. Aí tu vai falar, Paulo, mas então tu fez picotado, tu fez deep cutting, agora vai usar uma tesoura dentada? E aí eu te pergunto, por que não compartilhar várias texturizações num vídeo com vocês? Por que ser tão pontual se eu posso compartilhar tanta informação, variação de movimento? Veja, essa é uma tesoura de dentição mais fina, mais próxima, vai remover fiozinhos, porque essa eu conheço. Conheça as suas tesouras dentadas.
Depois eu vou mostrar para vocês como cada uma pode tirar muito cabelo ou pouco cabelo. Esta é uma tesoura que, ao bater no cabelo, saem fios muito sutis. Já esta aqui, eu tenho que tomar um pouquinho mais de cuidado, mas é possível realizar. Conhecer as ferramentas vai me dar o controle sobre o resultado. Mas se eu tenho uma só, uma única tesoura dentada, além de limitar o meu resultado, eu talvez não goste daquele resultado e fale assim, não gosto de tesouras desfiadeiras. Mas talvez te falte ferramentas. Por isso, eu que gosto muito de tesouras desfiadeiras, tesoura dentada, eu tenho 4 aqui no salão, com dentições diferentes, às vezes até semelhantes, mas que tem uma pegada diferente e particular em cada uma. Então, para cada cabelo, eu escolho a ideal. Vamos lá. Poderia suavizar a linha de contorno, ainda rasa, veja, rasa, não funda. Estou fazendo todo um afinamento raso. Posso, por exemplo, o que é o raso quando eu falo, Paulo? É no terço final, porque eu vou construindo por partes, certo? Vou construindo por partes. Poderia soltar mais uma seção, não misturar com a próxima. Paulo, eu gosto de usar tesoura dentada, então eu poderia suavizar desta forma. Paulo, eu não tenho tesouras dentadas, eu prefiro trabalhar com a ponta da tesoura. Maravilha, vamos lá. Criamos primeiro a suavidade. Vocês notaram que a gente está trabalhando um pouquinho na textura mais próxima à ponta. Não estou aproximando, mas não me preocupo com o que estou vendo inicialmente. Porque eu sei que este corte tem texturas profundas, mas eu vou pouco a pouco entregando e construindo o meu resultado. Confiando no método e entendendo cada passo da texturização. Mais uma seção. Maravilha. Aquele corte que estava mais brusco começa a ficar mais suave. Mas nós vamos ousar um pouco mais. Vamos texturizar um pouco mais. Nós vamos abrir e mostrar mais a pele da nossa cliente. E para isso nós vamos usar a textura em canais. Vamos separar um pouco mais a franja, vamos deixar ela bem irregular, porque foi o que ela me pediu. Ou, como estamos brincando, supostamente me pediu. Lá vamos nós. Vou usar um clips, apesar de não gostar muito de clips em bonecos, porque eles podem marcar o cabelo, mas eu vou trabalhar rapidinho aqui para que a gente possa finalizar. Vamos ver se fica visível para vocês. Vou fazer vou achar um ângulo que fique bem legal. Olha lá, vou vir por aqui, maravilha. Vou trabalhar no famoso corta 1, pula 1, corta 1, pula 1. Isso foi apelidado por uma cliente, uma amiga e fiel cliente de muitos anos. Ela diz: Paulo, esse teu corta 1, pula 1 é o que dá personalidade ao meu cabelo. Podemos trabalhar de baixo para cima. Se tenho insegurança, posso pegar com os dedos, abrir e fechar, abrir e fechar. Eu gosto muito de abrir e fechar a tesoura, abrir e fechar a tesoura e não arrastar a tesoura. Perceberam? Para que eu tenha o controle do corte. Sempre uso a lâmina abrindo e fechando. Mais uma seção. Solto ela por cima, mas começo lá em cima, veja. Abrindo e fechando. Abrindo e fechando. Abrindo e fechando. Fazendo canais. Dando movimento. Leveza à franja. Personalidade. Posso acelerar meu movimento conforme a tua habilidade, mas veja que a franja vai surgindo. Ela estava longa, fizemos um final para ela, delimitamos o final dela,
Começamos com um refino que mostrei vários caminhos que tu possa utilizar, tesoura dentada, ponta de tesoura, mas sempre calculando que eu vou ao encontro do ideal. Não corto ela no ideal, porque se eu precisar refinar, e era o objetivo, ela pode ficar muito curta. Franjas em uma criação, nós precisamos de muita sensibilidade. Quando a cliente já é minha, já é tua, que tu já conhece o comportamento da franja, dos rodamuinhos, aí não tem tanto problema, tu pode ir direto ao ponto. Mas no caso dela, eu estou criando. E se eu estou criando, eu sempre deixo margem para ajuste. Sempre. Porque eu não sei o comportamento do cabelo. Atenção. Deixa eu pedir para ela baixar um pouquinho a cabeça, para que fique visível para vocês. Aí, maravilha. Ótimo. Eu vou ficar aqui por trás do telefone, aqui por trás da câmera, que vocês conseguem acompanhar. Isso, olha lá. Entra com a tesoura, abre, fecha e sai. Pula, abre, fecha e sai. Pula, abre, fecha. Ou faz um movimento contínuo. Eu gosto de abrir e fechar e desenhar. Abrir e fechar e desenhar. Separando os fios, criando movimentos únicos em um cabelo curto. O que a gente precisa cuidar bastante é a abertura da tesoura. Quando eu quero um movimento mais suave, mais fluido, eu vou trabalhar sempre com o final da tesoura. Veja, eu trabalho daqui até aqui, abrindo e fechando. Eu não trabalho aqui do meio para a ponta. Quer ver o que acontece? Eu trabalho do meio para a ponta e tecnicamente é possível, mas eu tenho que ter a consciência que eu quero separar bruscamente. Até o meio da tesoura eu vou fluindo como se fosse um navalhar. É leve, é fluido e eu tenho controle. Quando eu trabalho com a ponta da tesoura, eu crio uma separação maior. Como se fosse desse jeito. Vamos supor que eu quisesse, neste ponto, separar um pouquinho mais. Então, trabalho mais bruscamente. Posso criar até uma separação bem marcante. Quando eu vou com a parte final da tesoura, o meio ou final, eu tenho um movimento mais controlado, mais suave. E por incrível que pareça, quanto mais eu abro a tesoura, menos ela corta. Pela questão da velocidade de corte, eu tenho mais controle. Se eu tiver receio de abrir pouquinho, puff, eu vou cortar e posso criar uma marcação. Eu abro a tesoura e mexo o polegar só aqui, ó, aqui. E vou movimentando. Vou movimentando. Desse jeito. Desse jeito. Mais uma sessão. Posso pegar na mão, se o cabelo está alongando, e posso trabalhar abrindo e fechando. Abrindo e fechando. Veja lá. Olha lá. Saem pedacinhos generosos. Ou não. Aí tu vai me falar assim, Paulo, eu acho que está tirando demais. Tire de menos? Paulo, eu fiz e ficou um buraco. Talvez tu fizeste demais. Quanto eu vou tirar é um controle meu. Se tira ali fiozinhos tão sutis, porque o cabelo pede somente aquilo, perfeito. Se é um cabelo mais ousado, que talvez ela use com mais textura, eu preciso trabalhar com separação de fios e não com afinamento. Afinamento dá bom encaixe, ele flui, fica muito leve, muito prático, mas ele, quando projetado, ele não cria uma separação tão agradável. Quando eu quero bagunçar o cabelo também, principalmente se a pessoa tem muito cabelo, eu gosto muito de trabalhar com os canais, separando, criando ranhuras, da forma como nós estamos trabalhando até agora. Abrindo e fechando, abrindo e fechando, abrindo e fechando. Aí algumas pessoas podem me falar assim, Paulo, eu não consigo trabalhar com a tesoura de fio navalha, porque ela me dá insegurança. Se eu trabalhar com a tesoura dentada, talvez seria bacana, dessa mesma forma,
eu gosto de trabalhar e utilizo muito, vou mostrar para vocês aqui. Olha lá. Posso trabalhar com a ponta dela ou entrando e separando o quanto eu achar necessário. Onde tem um roda-moinho, uma aglomeração de fios, personalizando. Posso trabalhar com a ponta da tesoura, posso entrar lá no fundo e descer. Tudo isso é uma questão de conversa. Com quem? Com o cabelo. Ouvi-lo. Perceber onde estão as aglomerações de fios. E sempre mecha por mecha. No final tu pode fluir, talvez. Mas primeiro, construa mecha por mecha. Na boneca, ela tem suas particularidades. Eu posso personalizá-la. Vamos me posicionar aqui sentadinho. Vocês lembram como tinha uma ponta longa aqui? Depois eu vou ajustar o comprimento para que não entre os olhos. Remover qualquer fio mais longo. Trabalhar abraçando a franja ao corte, ao crânio, personalizando, tá? Aí vamos lá, eu e vocês. Paulo, ela me pede, olha como ficou bacana já. Ela está feliz, saiu aquela ponta mais longa, ela curtiu, só que ela fala assim, Paulo, se você ousar um pouco mais hoje, deixa eu ouvi-lo. Ok? Vamos fazer uma franja mais curta? Vamos lá. Vamos fazer uma franja mais curta. Ele falou, Paulo, quero uma franjinha bem curtinha, bem ousada. Maravilha. Olha lá. Vamos repetir os princípios. Primeira questão, vamos demarcar um final. Vamos lá. Guardem bem a imagem. Já estava linda. Mas ela falou que era uma franja mais curtinha. Ficou legal, mas eu quero ela mais curtinha na testa. Mas bem suave, bem irregular. Vamos lá. Primeiro eu gosto de determinar, como eu falei para vocês, um final. Mais uma porção. Eu quero uma franja bem curta e irregular. Primeiro estou determinando o final. Pronto. Uma franja curtinha. Com franjas mais curtas, eu me sinto mais à vontade em trabalhar ou com a ponta da tesoura, né, no picotado mais profundo, desta forma, ou até mesmo com a tesoura dentada. Mas no mesmo princípio. Divisão pequena. A boneca nem mais aceita clips. E posso trabalhar dessa forma. Deixa eu só me posicionar para que eu possa atuar de maneira confortável. Minha cliente está ousada hoje. Saiu de uma franja bem longa, que estava bonita para o meu olhar. Pediu uma franja mais curta e depois no final falou, Paulo, eu quero uma franja bem curtinha. Bem curtinha, mas eu quero uma franja leve. Ela me pediu, eu vou entregar. Se quisesse uma franja bem marcada, já estaria praticamente pronta. Vamos ver se eu vou me posicionar. Eu estou junto com vocês, só quero que vocês tenham o melhor ângulo para visualização. Então eu vou ficar posicionado com a câmera, voltada bem para a boneca e para as minhas mãos. Vou ficar do lado da câmera para que vocês possam me enxergar, que são os maiores interessados, e é o meu maior interesse compartilhar as informações com vocês. Então vamos lá. Venho, giro o pente tesoura e vou trabalhar suavizando primeiro profundamente. Profundamente. E vou observando. Seções finas. E vou personalizando. Paulo, eu tenho medo de fazer com a tesoura, assim, porque uma vez eu fiz e ficou muito marcado. Eu tenho
Vamos mostrar como é possível fazer com a tesoura dentada. Não tem problema, vamos lá. Vamos trabalhar com a melhor tesoura possível. Veja. Vamos suavizar, só separar melhor para vocês. Estou aqui posicionado atrás da câmera para que vocês tenham a melhor visão. Vamos fazer só um lado. Raso, raso, profundo, 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 profundo. Profundo, profundo, personalizando, desenhando uma microfranja extremamente ousada que eu escutei a minha cliente pedir. Veja, aonde nós não fizemos nada e aonde já trabalhamos com a textura rente à pele. Uma franja super curtinha, mas bem delicada, bem movimentada, separada, suave, no sentido da separação da textura. Leveza, um bom encaixe. Agora eu vou fazer do outro lado. E vou manter essa posição para vocês porque fica mais fácil. Tanto para eu trabalhar, porque eu tenho mais liberdade com as mãos e também que vocês, eu imagino, que vocês possam visualizar da melhor forma possível. Vamos terminar do outro lado. Olha, aqui a frente está mais marcadinha. Deixa eu voltar aos meus princípios. Aqui. Não adianta, boneca, eu preciso de um clips. Primeiro, afinamento da ponta. Da ponta. Da ponta. Veja, a linha já ficou mais suave. Agora eu começo a personalizar. Pode ser com uma tesoura dentada. Lembrando que tesoura desfiadeira, eu chamo de tesoura dentada porque eu sou... É o termo que sempre aprendi com o meu pai, grande cabeleireiro, hoje com 80 anos, mas já aposentado. Mas o pessoal chama de tesoura desfiadeira, ok, tranquilo. Ela tem que fechar, sair e não puxar o cabelo. Entrar, fechar, sair e personalizar a franja da melhor forma possível. Lembrando que uma dentição dessa é uma dentição que tira mais. Eu poderia usar uma tesoura com uma dentição mais afinada, que me garantiria mais personalização, controle dos rodamuinhos e um ajuste mais fino. Isso tudo é uma escolha de vocês, conforme a sua ferramenta. Veja, posso trabalhar abrindo e fechando meu polegar, abrindo e fechando meu polegar, abrindo e fechando meu polegar, abrindo e fechando, personalizando, dando mais velocidade, se tenho habilidade para tanto. Com uma boa tesoura dentada, eu fecho, puxo e ela não arranca o cabelo. Fecho, puxo, ela não arranca o cabelo. E a minha franja ousada vai aparecendo. A partir de agora, eu vou mudar a ferramenta, pois eu quero trabalhar o encaixe entre os fios curtos e os mais longos com canais. Isso, mais uma sessão. Veja como nós fomos transformando a nossa modelo desde o seu início. Um cabelo mais ousado agora, né? Muita personalidade. Com muito movimento, muita textura e mostrando como nós podemos, controlando a técnica de texturização, personalizar com ordem e não de qualquer maneira, usando todas as ferramentas que nós temos. Todas as informações, todas as técnicas que estão lá armazenadas na nossa mente e que são explicadas passo a passo, detalhe por detalhe, todas elas, nos nossos cursos presenciais e no nosso curso online também, com uma riqueza de detalhes,
como vocês acompanham as nossas lives, que é a nossa forma de apresentar e orientar, compartilhar informações e revelar cada vez mais esse talento que tu tens, que está dentro de ti, e com uma pitada de técnica de orientação vai te fazer voar e realizar cortes de cabelo com tranquilidade e precisão. Vou pegar um produtinho aqui para dar uma finalizada na nossa modelo, que mudou bastante. Depois quem vai poder rever essa live vai lembrar como ela estava. Ela estava com uma franja longa, lateralizada. Ela me pediu, Paulo, quero mais curta. Eu fiz mais curta. E ela falou, Paulo, e se fosse eu usar uma franja mais curtinha? Tá aqui, entreguei ela ao vivo para vocês. Vamos pegar uma cerinha. Maravilha. Ficou linda. Vocês curtiram? Quem curtiu, manda uma mensagem, um coração na nossa live. Vamos ver ela mais pertinho. Olha só, que bacana que ela ficou. Vocês lembram que ela estava com essa franja bem longa? Supostamente, eu escutei que ela pediu uma franja mais curta, ela nos pediu uma franja mais curta. Fizemos uma franja na altura das sobrancelhas e ela falou, Paulo, e se fosse eu ousar um pouquinho mais nessa franja, tu topa? Eu falei, topo. E aí entregamos uma franja bem curtinha e regular. Poderia ter sido bem marcada, feita em linha na testa? Ok, fica mais tranquilo aqui o movimento, mais ousado também. E mostrei um caminho, sempre dominando as ferramentas. Falando das ferramentas, vou brincar um pouquinho com elas. Vocês lembram que eu falava que uma das minhas tesouras, por exemplo, quando eu fecho ela tira pouquinho o cabelo. Eu tenho uma delas que quando eu fecho é uma dentição parecida, tá? Quando eu fecho, sai mais cabelo, só. Então, eu tenho que conhecer as minhas ferramentas, ter ferramentas para poder trabalhar com textura com controle. Porque senão eu posso, sim, realmente, fazer buracos que não são, por exemplo, assim, texturas desejadas, são equívocos. Então, eu tenho que ter material, eu tenho que ter variação de ferramenta. E eu preciso sempre testar, na hora da compra, uma boa tesoura dentada. Ela fecha e ela sai sem puxar o cabelo. Tem que deslizar sem puxar. Fechou. Vai puxar, vai com a cabeça junto. Essa tesoura talvez não está mais funcionando. Ela já deu o que tinha que dar, aposente. Espero que vocês tenham gostado desta variação da nossa modelo, da forma de apresentação. Eu hoje trabalhei por trás das câmeras também. Eu quero saber de vocês se ficou legal de observar a minha mão trabalhando por trás das câmeras, se ficou mais fácil para vocês. Manda uma mensagem aí para que eu, de repente, possa adotar isso em outros momentos também, para que vocês vejam o cabelo sendo cortado com um ângulo mais facilitado. Se vocês curtiram, a gente pode repetir isso em outros momentos também, tá? Peço perdão quem mandou muitas mensagens ou perguntas, vou tentar revisar, eu não consigo, às vezes quando eu começo a falar, eu não consigo acompanhar as perguntas, tá? Muito bem, alguém me pede curso online, como faço para me inscrever?
O nosso curso online, ele vai abrir para venda, provavelmente a terceira turma, provavelmente neste mês de maio, estamos organizando. Quem quer já e tem interesse em participar da terceira turma, numa turma de pré-inscritos, não tem custo nenhum, é só para participar de um grupo de interesse para receberem informações privilegiadas a esse grupo que eu vou tratar, inclusive com uma live exclusiva para esse grupo Como que se chega nesse grupo? Lá no link na bio no meu Instagram. Só clicar lá, tu entra num grupo do WhatsApp e ali a gente vai começar a mandar informações antecipadas. Quero conversar muito bem com vocês, explicar a todo mundo que tem interesse em participar da nossa terceira turma do curso online. Agora, tcharam! Olha lá, eu adoro isso. Olha que bacana. Que bacana. Nesse momento, nós vamos para um outro assunto, um assunto que tem familiaridade com o que tratamos em relação a cliente pediu, ou cliente pediu uma mudança, ou ela chega no salão reclamando de algo, por isso que nós temos que entender muito as projeções. Uso muito o quadro magnético em todas as minhas aulas, todos os meus cursos presenciais, no online é todo trabalhado as técnicas de corte com os quadros, explicando os movimentos, fazendo os exercícios com calma, entendendo todas as figuras, triangulares, quadrados, circulares, em todas as técnicas, tá? Então a gente gosta de compartilhar uma informação que seja clara, que seja avançadíssima, mas que seja de fácil compreensão. Esse é o objetivo. O meu principal objetivo como um educador é levar uma informação para ti de altíssimo nível, que tu consiga captar essa informação e que consiga colocá-la em prática no teu salão. E essa informação é tão rica e transformou a minha vida que eu compartilho ela usando as ferramentas de ensino que tornam ela as informações mais fáceis de serem compreendidas. E a linguagem, a forma que a gente se expressa, usando o quadro magnético, usando as bonecas, usando os modelos, usando várias ferramentas, é para que tu consiga ter compreensão, entendimento e que realmente valha a pena. Esse é o meu comprometimento, Paulo Bassani, educador, com todas as pessoas que me acompanham nos meus cursos. Podem ter certeza disso, tá? Eu vou mostrar para vocês o seguinte, olha só que legal. Esse é um corte médio, uma versão de long bob. Comportamentos distintos, veja. Um lado um pouquinho mais alongado, mostrando a figura clássica, em expansão da graduação, e um outro lado que tem graduação, mas tem mais movimentos de graduação, que criam mais movimento e uma linha um pouco mais inclinada, quase reproduzindo uma camada igual, uma camada convexa no topo da cabeça, mas ainda é graduação, mas deu mais textura do outro lado. Veja os pontos, como ele poderia estar aqui, e com o movimento de corte que eu vou mostrar para vocês, a gente corrigiu algo. Corrigiu algo, Paulo? Como assim? Bom, eu posso corrigir esta reclamação da cliente, porque pode ser uma reclamação, ela pode ter falado assim, Paulo, eu gostei do corte, mas eu achei ele ficou muito curto na parte de cima. Entendi o gosto dela, talvez foi uma tomada de decisão minha e talvez até dela uma opção de design de corte que no dia a dia não agradou. Então eu preciso entender os movimentos para que eu possa talvez deixar o cabelo da parte de cima da cliente um pouco mais longo, veja, talvez isso a agrade mais. Mas também ela pode ter uma reclamação. Paulo, eu gostei do corte, mas eu achei ele um pouco pesado, ele ficou com uma linha, talvez uma linha, a cliente usa esse termo, ficou com um peso aqui, e ele ficou mais achatado aqui em cima. Veja, ele expandia para o lado. Eu posso usar isso para solucionar
encurtando os fios de cima, mantendo a figura, veja lá, olha como o movimento acontece, que é o que acontece desse lado, entregando o que a cliente me pede. Nós temos também aqui, eu vou trazer a boneca mais perto de mim, que é o seguinte, ó. Vamos usar o meu quadro branco, o meu corpo agora. Quadro branco, olha lá. Além disso, a base desse lado foi feita em linha, ela está mais pesada, mas o corte está triangular da mesma forma, bem de trás para frente, certo? A textura se movimenta de trás para frente. E o perímetro está levemente inclinado. Esse corte não tem nada de texturização, apenas a estrutura. Já esse lado, ele tem mais movimento, vocês podem observar. A textura está mais ativada, mas ele continua vindo de trás para frente. E o perímetro está um pouquinho mais irregular. Ele foi cortado para trás, mas para fora do corpo, criando irregularidade. E de bico de tesoura. Aqui foi cortado também para trás, nas costas da cliente, mas rente ao corpo, criando um pouquinho mais de peso no perímetro. E o que acontece com a parte de cima? Os movimentos são idênticos, o cabelo é triangular, ele tem uma versão do long bob, mas um lado está mais alongado, criando bem a figura, a expansão da graduação, e esse lado está um pouco mais leve, além da sua base estar mais leve, veja, é triangular, está mais leve, mas ele tem mais movimento, tem mais textura ativada. Vou mostrar para vocês aqui no quadro o que aconteceu depois na boneca e como uma simples decisão pode entregar um cabelo que estava na visão da cliente, talvez um pouquinho denso, um pouco sem movimento, em algo mais leve, ou eu entender o que eu fiz e ela talvez achou com muita textura ativada, para que no próximo eu possa corrigir os meus movimentos e entregar um cabelo como ela deseja. Vamos aqui para o quadro. Assunto super bacana, esse eu gosto muito. Veja, só tirar aqui por enquanto. Ótimo. Notem que os comprimentos estão iguais, certo? Um lado, como falei para vocês, foi cortado, ambos foram cortados nas costas, mas um foi deslocado do corpo. Isso gera mais textura na linha do contorno do perímetro. Ele fica mais suave e ainda por cima que foi cortado de bico de tesoura. O outro lado foi cortado nas costas, mas rente ao corpo, o que dá ao perímetro um comportamento mais de peso, né, mais de corpo, principalmente lá nas costas, quando ele está lá em linha reta, e ele vem inclinado para frente e levemente com uma textura ativada aqui neste bico. Mas este lado direito ficou muito mais leve na nossa manequim e o lado esquerdo um pouco mais de peso também no perímetro, mas ambos estão inclinados para frente. O cabelo, em determinado movimento, só para explicar para vocês, ele foi projetado horizontal e cortado vertical, certo? Nesse lado de cá, veja só. Vamos pegar o pente e ver se foi isso mesmo? Vamos ver lá, olha que bacana. Tá? Deixa eu fazer uma divisão aqui. Olha lá. Ficou claro? Olha lá. Ups. Isso. Quando isso repousa, exatamente isso que a gente está vendo aqui. O outro lado também foi cortado assim no movimento inicial. Tá? No movimento inicial. Só que ele teve outro movimento. O primeiro foi esse aqui. Mas depois tivemos um outro movimento aqui em cima. Certo? Aqui em cima. Ainda deixando o fio de cima um pouco maior que o de baixo. Mas se eu elevar o fio central aqui, observem como um lado está muito maior. E é esse movimento com os meus dedos que fez um lado expandir e o outro ser ativado mais na sua textura. Veja. Vamos ver na boneca se realmente está assim. Olha lá. Boneca. Deixa eu só afastar um pouquinho aqui. Maravilha.
Eu vou baixar um pouco também, porque fica mais fácil. Aí. Então vocês viram que esse lado, a figura está em expansão. Foi cortada no movimento penteado também para trás, mas aqui, ó. Opa, saí do vídeo, bom. Aí. Até assim vai ficar mais fácil para vocês todos. Opa, não vai dar pelo espaço, o celular é só vertical. Vamos lá. Olha aqui. Isto. Dá para ver bem. Certo? E o outro lado. Nós iniciamos assim, mas depois fizemos um outro movimento, pegando a mesma referência. E aqui está. Veja, quando ele repousa, textura mais ativada. Um lado com mais movimento e o outro com um pouco mais de peso em um ponto, e a expansão clássica da graduação. Qual que é o certo? Aquele que deixa a tua cliente feliz. Qual que é o certo? Paulo, ela reclamou deste, então eu vou solucionar. Paulo, ela achou com muita textura ativada, então eu vou projetar no próximo e preservar o movimento, evitar criar muito movimento na hora da coroa. E as coisas acontecem desse jeito, tá? Nós sempre trabalhamos, olha só, fica aqui devagarzinho, isso, maravilha. Fica aí, deixa eu posicionar aqui para vocês vão enxergar melhor. Vou abrir aqui assim, pronto. Olha lá que legal, deixa eu chamar o visual da câmera bem certinho para vocês todos. Olha lá. Vamos provocar isso no spray? Fica visível para vocês como é importante, como é valioso bater o olho no cabelo e compreender. Sempre assim, seu perímetro, seu comportamento. A direção do corte, representando uma figura geométrica do triângulo, do quadrado ou do círculo. E depois, o comportamento do corte. Qual é o comportamento da técnica, se é graduada, se é circular, se é de alongamento, se é de um círculo no topo e depois alongado, se é uma inclinação em graduação, depois um círculo, se é leve, depois inclinação. O nosso olho tem que aprender a ler o comportamento de um corte. No perímetro, na direção e na técnica. Desse jeito, tu cria todos os cortes possíveis, que estão expressados através de imagens no teu celular, no celular da tua cliente, numa revista ou numa atriz, a inspiração em alguém, ou quando ele está aqui, na tua cabeça, e tu vai propor. Entendendo tudo isso, tu toma decisões acertadas, entendendo tudo isso. O teu resultado final não acontece por sorte, ele acontece por método. E o método junto ao teu talento. Junto ao teu talento. Ninguém te segura. Ninguém te segura. O método junto ao teu talento. Ninguém vai te segurar. E tu pode sim se tornar uma referência em cortes de cabelo em qualquer lugar do Brasil, em qualquer lugar do planeta, em qualquer lugar. Porque uma pessoa que corta bem, ela tem sucesso em qualquer cidade, em qualquer região. Eu mesmo moro em uma cidade pequena, no interior do Rio Grande do Sul.
pequena mesmo, as pessoas se surpreendem. Eu tenho 18 anos esse ano como educador, daqui eu viajo o Brasil inteiro com os meus cursos e não importa onde eu nasci, importa o que sai daqui para outras pessoas, o que eu compartilho com outras pessoas. São 25 anos como cabeleireiro, a minha família é de profissionais, graças a Deus aqui na nossa cidade, com um bom reconhecimento na região e com uma agenda repleta de clientes. Então não importa a cidade, não importa a região. Se tu tens um bom entendimento, boa técnica, refino em um corte de cabelo, boa orientação, entendimento, domínio de tudo que tu estás fazendo, dá certo. E tu te torna, sim, uma referência para os teus clientes, na tua cidade e região, na arte de cortar cabelos. Porque é isso que cortar cabelos deve ser percebido pelas nossas clientes, como uma arte, mas não inacabada. A arte inacabada não é, às vezes, bela aos olhos. Imagine uma casa em construção. Lindo projeto, mas durante a obra parece não estar confortável ou tão bela. Quando ela fica no meio do caminho, ela pode estar bem construída, mas ela tem que ser refinada no seu acabamento, no seu aconchego. Esse é o lar, essa é a casa, o belo apartamento. Um corte de cabelo, durante a sua construção e estrutura, às vezes não fica tão belo, mesmo que esteja cortado na régua, perfeito. Mas para que a cliente possa usar, vestir o seu rosto, o crânio, da melhor forma possível, ele tem que ser, sim, decorado, personalizado, texturizado, ao desejo do resultado final que a tua cliente pedir. Essa é a minha visão como educador, como cabeleireiro. Não é a verdade absoluta, mas é um ponto de vista que defendo há muitos anos aonde vou. Levo essa mensagem para várias pessoas, espero inspirar sempre mais e mais profissionais pelo Brasil, pelo mundo, desta forma. Como disse, não é nenhuma verdade absoluta, é um ponto de vista, é o que eu acredito, o que pratico, o que me deixa leve e feliz. Tanto ao terminar um curso presencial, tanto quando gravei o meu curso online, que é completo, tem o módulo 1 e 2, e eu sabia o que estava lá gravado, eu sabia o que eu fiz, sabia o que eu ia entregar, estava confiante e os resultados me mantêm cada vez mais confiantes. Confiantes também em manter os nossos encontros semanais, em compartilhar informações com pessoas, e às vezes a gente nem sabe o quanto as pessoas às vezes aprendem um detalhe ali nas suas casas, como vocês que estão me assistindo agora. Então, muito obrigado para todos vocês. Fica aqui o meu convite para quem ainda não conhece o meu canal no YouTube, vai lá no YouTube, digita Paulo Bassani, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, sempre tem vídeo novo chegando. Quem não se inscreveu no grupo de pré-inscritos, de interessados em saber mais do meu curso online, que é a Turma 3, vai lá no link da bio do Instagram, já se inscreve, entra no grupo do WhatsApp, logo a gente vai movimentar. Acompanhe as nossas lives semanais, tem muito vídeo aqui no Instagram também com muito conteúdo. E logo, nós à distância estaremos juntos na turma 3 do curso com o método Paulo Bassani de ensino para cortes de cabelo. Curso online que vai transformar a tua vida. E tá chegando a turma 3. Te prepara que nós vamos estar juntos por um ano, eu e vocês, estudando cortes de cabelo em altíssimo nível. Muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês que numa sexta-feira à noite me acompanharam por essa quase hora e meia. Fiquem com Deus e um ótimo final de semana. Até semana que vem, pessoal.